Nos últimos dias, nós fomos surpreendidos por uma avalanche de questionamentos nas redes sociais sobre a isenção dos impostos aplicados à família, à herança recebida pela família Bravanel relacionada aos ativos que estavam fora do país. Então, com um objetivo simples, vou tentar de uma forma bem sucinta sanar algumas dúvidas que chegaram até nossas redes sociais. Vamos lá? A primeira, por que houve a isenção do imposto? Ela foi determinada numa decisão judicial baseada no seguinte fato simples. Nós não temos hoje uma medida complementar, tá? Nós temos hoje uma EC, que é a 132/2023, que está começando a regulamentar essa questão da tributação sobre ativos fora do país. Mas competirá a cada estado da federação, cada estado brasileiro, regulamentar essa norma, o que ainda não está em vigor. Então deixamos claro, não houve um benefício a uma família por ela ser rica ou não. É a legislação que está vigente atualmente em nosso Brasil. O segundo questionamento que nos chegou foi o seguinte: o planejamento sucessório é somente para grandes fortunas? Gente, não. O planejamento, por si só a palavra já diz, planejamento, planejar, organizar o que você construiu. Pois muito bem, de uma forma sucinta, quando você construiu um bem, uma aquisição, pode ser de imóveis, móveis ou uma empresa, a gente chama então num contexto geral de bens, nós defendemos que você deveria, em vida, organizar esse planejamento de sucessão para a venda, para a sucessão pós-morte, fazendo com que isso não fique à mercê de discussões depois que são intermináveis, um tempo muito longo, discussões de familiares, quebra de valores e preceitos. Então, uma regra simples, gente. Se você construiu um determinado bem, um determinado negócio, eu te dou um conselho, compete a você, independente do tamanho, organizar essa sucessão, sendo repetitivo. Tanto que você vai vender em vida ou até mesmo se você vai transmitir pós-morte, ok? Na prática, esse planejamento vai constituir, gente, com algumas ferramentas. E uma delas pode ser a doação em vida, pode ser os testamentos, criação da famosa holding, que é o assunto do momento. E aí a gente vai para a terceira pergunta. Como que isso funciona na prática? Bom, o planejamento sucessório, eu quero trazer uma colocação especial aqui para vocês. Quando a gente fala em sucessão, muitas pessoas só levam essa sucessão para quando eu morrer. A sucessão pode ser em vida, porque eu posso suceder os meus bens aos meus herdeiros ou suceder alguém através de uma venda, como eu já falei bem. Então o planejamento sucessório, ele permuta que você pode ter economia tributária, você pode ter ganhos, você pode ter universos de benefícios. E um deles, principalmente, é evitar os doloridos inventários. Haverá um inventário mesmo tendo hold? Sim, haverá. Mas ele já vai estar, como vamos dizer, num linguajar simples e chulo. Já estará muito bem discutido, muito bem acordado entre as partes, tá? E o desejo do titular, do proprietário, poderá e deverá ser respeitado. Então, a criação desses documentos através de uma ferramenta, de uma empresa chamada holding, ela precisa ser, como eu sempre digo a amigos e clientes, pensada, planejada e programada. Depois você executa uma estruturação que chamamos de planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Quem pode realizar esse planejamento? Qualquer pessoa pode fazer uso desta estrutura chamada holding e fazer um planejamento. Há casos, gente, que a estruturação da holding é desnecessária, ou seja, a criação, perdoe-me, não é necessária. Então, como se criou uma forma, uma dimensão muito grande de holding, como se fosse uma ferramenta de sonegação, como uma ferramenta de não transparência. Pelo contrário, a holding precisa ser estruturada, como nós falamos, em uma forma que faça que qualquer pessoa tenha essa nuance de poder usar. Por quê? A única segurança que eu posso te dizer para que funcione, você precisa contratar profissionais especializados. E aqui vai uma grande dica para o mercado, uma grande dica para amigos e clientes. Toda vez que você procurar um profissional, estude até onde não só há o conhecimento técnico dele, mas eu faço uma defesa. Se esta ferramenta funciona, veja se o profissional que realmente você está contratando, ele aplicou um planejamento sucessório na vida dele. Faz muito sentido para mim
essa afirmação de que se o profissional que está me vendendo um planejamento, se ele tem o dele, ele não precisa abrir com as maiores clarezas de detalhe o planejamento dele. Mas se ele faz uso dessa ferramenta para seus clientes e amigos, ele deveria estar fazendo uso na sua vida também. Fica essa pequena dica aqui. Como o governo fiscaliza hoje esses planejamentos? Gente, temos algo muito simples no Brasil, pelos nossos impostos de renda, nós temos pelos demonstrativos de registro de imóveis que a gente tem, as matrículas, nós temos nossos ativos financeiros, as comunicações obrigatórias que existem hoje na regulamentação tributária no Brasil. Então é simples, o monitoramento das empresas ou holdings, ela é feita constantemente pelos órgãos competentes, como por exemplo a Secretaria da Receita Federal. Outra pergunta que nos chegou, as pessoas têm criado as holdings para sonegar impostos? Holdings não são instrumentos ilegais. Holding não foi feita com esse objetivo. O que a gente percebe é um movimento, um direcionamento, às vezes, para que se conquiste um cliente que nesta forma você vai poder sonegar, enganar, mentir. Gente, por favor, não caiam no que eu chamo de conto das holdings. A holding é uma estruturação não só séria, como um estilo de vida, mas que vai requerer talvez no início um planejamento, um investimento financeiro um pouco maior, mas que se o profissional que te contratou mostrar quem você está aqui e quem você vai se tornar e os ganhos tributários, financeiros, de tempo e de vida, você vai entender o valor do investimento. Mas não existe uma tabela fixa para isso. Em suma, gente, para encerrar aqui, acabaram essas perguntas, o planejamento sucessório através de uma ferramenta chamada holding são ferramentas totalmente acessíveis a qualquer pessoa, independente do seu tamanho de bens e negócios. Só que há uma grande frase para ser dita aqui. Planejar não é perder tempo. Planejar, gente, é ganhar tempo para viver.